Gostaria de fazer a leitura do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16, que diz assim: Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que ele quer dizer, ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na fé, na nossa fé, e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Essas palavras da carta do apóstolo Paulo, capítulo 4. A gente sabe que uma carta, ela não começa no capítulo 4, ela começa no capítulo 1. Nesses últimos meses, alguma ênfase tem sido dada nessa carta, na epístola aos Efésios. E é muito interessante a maneira como o apóstolo Paulo, ele equilibra duas coisas: teologia e vida, evangelho e frutos do evangelho. Se a gente olhar com cuidado o capítulo 1, por exemplo, a gente vai perceber o apóstolo Paulo muito maravilhado com as bênçãos que Deus nos dá, com a Trindade. Em Cristo nós somos feitos seus filhos, em Cristo nós somos libertados, em Cristo nossos pecados são perdoados, em Cristo o Espírito Santo garante todas essas bênçãos, em Cristo. Final do capítulo 1, nós somos inseridos dentro desse corpo que é a igreja. Em Cristo, capítulo 2, o que nós temos é que nós somos salvos pela graça, não é pelos nossos esforços. Em Cristo, duas nações completamente distintas, judeus e não judeus, agora se tornam uma única nação, um único povo. As diferenças que existiam não existem mais, porque agora eles estão unidos, como um edifício, como uma família, em Cristo. O apóstolo Paulo, capítulo 3, pode dizer e pode orar para Deus, dizendo, entre tantas outras coisas, para que cada pessoa que faz parte daquela igreja, cada um de nós, possamos crescer espiritualmente. Os 3 primeiros capítulos falam, se a gente colocar de uma forma visível, essa relação vertical de Deus vindo ao nosso encontro. E nós somos nessa relação totalmente passivos, nós recebemos, nós somos receptores, tudo é presente, tudo é graça,
tudo é misericórdia, tudo é ação de Deus ao nosso encontro. Nada nós fazemos, tudo é de Deus. Agora, a partir do capítulo 4, tem uma mudança. Tem uma exortação para essa igreja e para nós. A partir do capítulo 4, o que a gente tem é logo lá no versículo 1, vivam assim. O apóstolo Paulo exorta a igreja a viver de uma maneira diferente do que eles antes viviam. Porque o poder do evangelho tocou o coração deles. Se nos 3 primeiros capítulos a gente estava falando do poder do evangelho, agora, a partir do capítulo 4, a gente vai falar dos frutos desse evangelho. O que ele manifesta nas nossas vidas. Como é que a gente age de forma diferente, já que a gente recebeu isso de graça da parte do nosso bondoso Deus. Por isso eu quero pular para o versículo 15, que eu acredito que o apóstolo Paulo, ele estrutura essas palavras por meio desse versículo. Pelo contrário, a gente vai ver o que ele quer dizer com isso. Falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Comecei o culto falando sobre exatamente isso, falando a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Falar a verdade sem amor é perigoso. Perigoso. Mas agir em amor sem falar a verdade igualmente é perigoso. O apóstolo nos convida a essas duas ações: a falar a verdade com amor, nutrido de amor. Então a gente vai ver nesses versículos essa relação. Os primeiros versículos que a gente tem é como a gente pode agir com o coração cheio de amor ao nosso próximo. E depois, a partir de um certo versículo, é como nós podemos então nos preparar para conhecer essa verdade, para sermos maduros espiritualmente. Porque antes de a gente saber falar a verdade, a gente precisa ouvir essa verdade e essa verdade chegar ao nosso coração. Então o apóstolo ele trabalha esses dois aspectos, como agir em amor e como viver e falar a verdade. Então se a gente vai logo no versículo 2, a gente tem pelo menos 4 ações desse agir em amor ao próximo. E a gente logo vai perceber de cara que essas ações, elas não estão voltadas para nós, mas elas sempre são voltadas para o outro. Sempre são ações que a gente faz para o outro, em amor ao outro. A primeira característica que tem aqui é: sejam sempre humildes. A gente sabe que dentro do contexto romano, a humildade não era uma virtude muito bem vista. E talvez no nosso tempo, em alguns contextos, ainda não seja. Você ser humilde. Mas é uma virtude que Jesus traz. E a partir de Jesus, ele se torna uma virtude. Não é mais um aspecto de uma pessoa fraca, mas é um aspecto de uma pessoa com o poder do Espírito no seu coração. E humildade é uma das coisas, uma das primeiras ações que Jesus ele fala no seu Sermão do Monte. Bem-aventurado, abençoados são aqueles com um coração humilde. Então, humildade é algo que vem por meio de Jesus. Jesus ele que coloca isso, porque humildade não é pensar naquilo que me beneficia, porque daí seria um egoísmo, mas aquilo que beneficia o outro. O segundo aspecto é como agir com o coração, com espírito de amor, além da humildade, aqui fala de ser bem educado, seja bem educado. Bem educados. Mas eu gosto da outra tradução, a tradução que está na Nova Almeida Atualizada, que fala sobre mansidão. Sejam mansos na maneira e na forma de a gente lidar e conversar com as pessoas que estão ao nosso redor. E essa palavra ela tem esse sentido de eu tenho o poder de fazer alguma coisa, mas em amor àquela pessoa eu não faço. Eu tenho o poder de decidir, mas eu deixo o outro decidir. Um exemplo disso talvez seja de Abraão e Ló. Você lembra daquela história que estava dando intriga entre os dois? Na verdade, não bem entre os dois, mas entre os empregados de Abraão e Ló, porque não estavam, a terra era muito pequena. Então Abraão foi até Ló e
Fique à vontade para escolher o melhor lugar. É saber controlar, é saber dizer, tanto no nosso temperamento, na nossa fala, na nossa maneira de agir, em amor ao próximo, com mansidão, utilizando as palavras com delicadeza, com gentileza. O terceiro aspecto que é colocado aqui é paciência. E paciência também é uma outra virtude, é um outro fruto do Espírito Santo que não é algo que nasce em nós naturalmente. Isso precisa ser desenvolvido. E normalmente a paciência é desenvolvida no sofrimento. Já perceberam isso? Porque a gente sabe que qualquer situação que gera sofrimento, ela não termina de uma hora para outra. Uma doença, um tratamento, alguma situação difícil, leva tempo. E é engraçado porque é na adversidade que Deus nos ensina a sermos pacientes, longânimos uns com os outros. E o quarto aspecto que é colocado nesse texto é suportando uns aos outros em amor. O suporte, saber que talvez a pessoa que esteja ao nosso lado, as pessoas que estejam ao nosso lado, elas não vão fazer ou não vão atingir aquilo que a gente gostaria que fizesse. Mas a gente apoia, a gente suporta. Até mesmo nas situações onde pode ser que interfira em nós ou na nossa vida. Percebam que são pelo menos 4 aspectos colocados aqui nesse texto de Efésios. Mas se a gente for abrir essa lista, ela é muito maior. Mas aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja e de nós também para dizer, agir com espírito de amor, a gente já pegou o ponto, é pensar no outro, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, para que o espírito, a unidade seja mantida, seja preservada, fazendo de tudo para preservar essa unidade que une cada um de nós. Mas o que nos dá isso? O que faz com que a gente mantenha essa unidade, que possa agir com esse espírito de amor? É a vida que a gente recebeu na Trindade. Então, se a gente olhar o capítulo 1, fala que essa Trindade nos deu vida. Nós fomos inseridos, nós fomos colocados na família da fé, nós fomos feitos filhos de Deus. E a mesma coisa que acontece a partir agora do versículo 4, que a gente tem vida dentro da Trindade, dentro dessa comunhão da Trindade. Há um só Senhor, há um só Pai, há um só Espírito. E nessa Trindade, as bênçãos que Ele nos dá são inúmeras. E Ele nos abençoa com uma só fé, com uma esperança pela qual Ele chamou vocês, a vivermos dentro de um só corpo. Percebam que há 8 situações onde fala da questão da unidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. E é engraçado, não é engraçado, é intencional da parte de Deus, que nessa unidade há diversidade. Porque unidade não quer dizer que tem que ser tudo da mesma forma. Não é uniformidade. Unidade tem a ver com variedade. E a partir do versículo 7 a gente tem isso. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. O versículo 11 também fala sobre isso. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele quem? Cristo. Cristo deu dons a cada um de nós. Então, se a gente for parar para pensar, como a gente vai agir com o espírito de amor? Ele dá pelo menos 4 ou 5 dicas. Sejam humildes, vivam em mansidão, tenham paciência, suportem uns aos outros para que a paz seja mantida dentro dessa comunhão, dessa unidade que a gente tem dentro do corpo de Cristo. Mas como é que a gente vai colocar isso em prática de uma forma concreta? Pelos dons, pelas suas vocações. E a gente não vai entrar em detalhes nessa parte do meio do texto, não vai falar muito sobre os dons e as vocações, o que elas são, mas eu quero dizer algo para vocês que possa ser talvez até óbvio. Cada um de vocês tem um dom especial. Por que eu posso dizer isso? Porque Deus está dizendo isso para vocês. Cada um de vocês, Deus deu dons para cada um de vocês, para serem usados dentro desse corpo que é a igreja. Todos vocês têm. E até ontem a gente teve o encontro das áreas, a gente falou um pouco sobre os dons, e algo que a mãe do Natan, ela comentou de uma forma muito especial, mas eu não sei o que eu posso fazer. Se você está aqui na igreja, você já faz parte do grupo de testemunho.
porque você está aqui testemunhando que você é filho de Deus, que você é cristão, porque você não vem sozinho e as pessoas estão vendo que você está aqui. É um testemunho público de que vocês fazem parte da igreja, da Santa Igreja Cristã. É um testemunho público quando vocês vêm aqui e participam do Santo Sacramento. Não é à toa que vocês estão aqui, vocês estão dizendo para todas as pessoas que vocês são filhos de Deus. Então todos nós temos dons. A gente querendo, a gente não querendo, a gente usando, a gente não usando. E a partir do versículo 11, a gente tem algumas funções específicas conectadas ao ministério da palavra. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Novamente, não quero entrar muito em detalhes aqui, mas todas essas funções, elas estão conectadas com o anúncio da palavra de Deus. A maneira como Deus escolheu com que a gente possa crescer e sermos maduros espiritualmente. Percebam então, até esse momento, até esse ponto aqui, é o apóstolo Paulo nos mostrando como agir em amor em relação ao próximo, dentro do contexto de unidade da sua igreja, com humildade, com paciência, com mansidão, preservando a paz. E como é que a gente faz isso? Exercitando os nossos dons, crescendo na palavra de Deus. E a partir de agora, ele faz uma mudança, porque ele começa a falar então a respeito de como a gente pode crescer espiritualmente, ou ser maduros na fé. Como é que a gente pode falar a verdade do Evangelho. E a partir desse momento, nós temos lá no versículo 14, versículo 13, desse modo todos nós chegaremos a ser um na fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças. Todo o ensino, a vivência que temos na igreja é que para que nós possamos ser espiritualmente maduros. Mas se esse é o caso, todos nós, em alguma medida, nós somos imaturos espiritualmente. Nós somos crianças na fé. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que, a fim de que isso não aconteça, ou a fim de que a gente possa crescer espiritualmente, ou amadurecer na nossa fé, ele faz um contraste entre aqueles que são maduros com crianças. E a gente percebe esse contraste aqui no nosso texto. E até a gente pode perceber na estrutura do livro. O primeiro capítulo fala que Deus nos inseriu como filhos. Deus nos fez filhos. Capítulo 1. E ele vai reforçar isso ao longo do capítulo 2 e 3. No capítulo 4, então, ele fala que nós somos crianças. Somos filhos, mas não somos crianças. A mesma coisa, 2 Pedro vai falar que no capítulo 1, Deus nos fez novas criaturas. Deus nos deu um novo nascimento. Mas no capítulo 2 vai dizer que vocês ainda não têm condições de receber uma comida sólida porque vocês precisam do leite espiritual. Paulo e Pedro estão dizendo a mesma coisa. Deus nos insere dentro da família, mas isso não significa que nós somos adultos espiritualmente. É uma bênção ter um filho. É uma bênção tremenda quando Deus nos abençoa a vida de uma família. Mas percebam que um bebê precisa de muitos cuidados, dos mais básicos possíveis. Dos mais básicos possíveis. Ninguém de nós acha que um bebê já é adulto só porque nasceu. Ninguém acha isso. Uma criança, ela precisa de muito carinho, de muito amor, de muita paciência, de muita humildade, de muita coisa, de muito suporte, para que ele possa crescer e se tornar uma criança, depois um jovem, depois alguém adulto. Essa analogia que o apóstolo Paulo faz aqui, ecoando as outras passagens, a gente recebeu uma nova vida pelo Deus triuno. Nós fomos inseridos nessa família da fé, nós somos feitos filhos de Deus. Isso é algo magnífico, isso é algo tremendo, isso nada partiu de nós, a gente não fez nada para isso, que nenhum bebê não fez nada para nascer, nós não fizemos nada para nascer na fé. Tudo é presente, tudo é graça de Deus.
É bom ser criança. É muito bom ser criança, mas nós não queremos ser crianças para sempre. E Paulo reflete isso a partir do versículo 14. Quais são as consequências de sermos crianças, ou o impacto de sermos imaturos na fé? Versículo 14. Arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. A criança não consegue discernir entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Talvez no gosto, sim. Dá uma comida gostosa, ela vai saber se é bom ou se não é bom. Mas ela não sabe se aquilo é bom para ela, no sentido de necessidade daquilo que ela precisa, ou não. Ela precisa dos pais. E da mesma forma, ela não sabe do perigo de algumas situações, se aquilo vai ser bom para ela ou não vai ser bom para ela. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que essa comparação de quem é alguém espiritualmente imaturo não consegue discernir entre um ensino que sustenta, que Jesus, o pão da vida, aquele que dá sustento para a nossa vida, como diz o Evangelho, ou um ensino que destrói. Um ensino que dá vida com um ensino que mata. Uma segunda implicação é que uma criança, se a gente for parar para pensar e analisar, sem o lado afetivo, ela é muito individualista. Ela quer na hora que ela quer. E ela não fica parando para pensar se você está ocupado, se você está trabalhando, se você tem um compromisso, ou se você está com vontade. Ela demanda e ela pede. E quando elas vão crescendo, também precisam ser ensinadas a, olha, compartilhe seu brinquedo com seu amigo. Entre tantas outras coisas que fazem parte do crescimento. Precisamos ensinar os nossos filhos em relação aos sentimentos, a como lidar com a raiva, a como lidar com o medo, a como lidar com várias outras circunstâncias que fazem parte da nossa vida. Ou seja, aquilo que elas querem nem sempre é aquilo que elas precisam. E a relação que Paulo faz, que muitas vezes as igrejas podem se tornar um pouco crianças nesse sentido, imaturas, porque elas querem aquilo que na hora e no momento, e não importando as outras circunstâncias que estão ao seu redor. Não conseguindo fazer esse discernimento entre o que é o melhor para aquele momento ou para aquela situação. Basta olharmos para a nossa vida, a gente vai perceber algumas coisas. E a relação que o apóstolo Paulo faz aqui, e não é à toa que ele coloca logo no início, já que a nossa natureza é ser um pouco mais individualista, olhe para o outro, seja humilde, tenha paciência, suporte, seja manso, busque a paz. Há duas consequências dessa relação que o apóstolo Paulo traz. A primeira, nós não deveríamos ficar surpresos com a igreja repleta de pessoas imaturas espiritualmente. Porque eu sou. Basta olharmos para nós. Deus a cada dia, a cada momento está nos ensinando, pelas lentes do Evangelho, a como lidar com os nossos sentimentos, a como lidar com as nossas vontades, a como lidar com os nossos desejos, a como lidar com as nossas frustrações, a como lidar com os nossos sofrimentos, a como lidar com as brigas, com as divergências. Nós somos assim, porque a cada dia o Senhor está nos ensinando pelas lentes do Evangelho a como crescer espiritualmente por meio das nossas relações. Mas você não é salvo porque você é espiritualmente maduro. Você é salvo porque Deus te salvou em Cristo Jesus. Você não é salvo porque conhece profundamente todos os textos bíblicos. Você é salvo porque o Evangelho alcançou seu coração. Percebam a diferença? Uma criança o Theo não deixa de ser meu filho porque ele fez algo que eu não gostaria. Ele continua sendo meu filho. Nós continuamos sendo filhos de Deus, mesmo por muitas razões ou muitas circunstâncias
Deus faz coisas que nós falhamos, por pensamentos, por palavras, por ações e por omissões. Por outro lado, isso não significa que nós vamos deixar de conhecer a Deus plenamente ou buscar conhecer a Deus. Olha o capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo nos coloca em oração para a igreja. O pedido do apóstolo Paulo é para que eles possam compreender o amor de Cristo, versículo 18, capítulo 3, em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Mas logo o apóstolo Paulo fala no versículo 19, sim, embora isso seja impossível, ele sabe que é impossível a gente conhecer a Deus plenamente em toda a sua largura, profundidade e altura. É impossível conhecer a Deus plenamente, mas o fato de nós buscarmos, nos aprofundarmos na palavra de Deus, faz com que venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha plenamente o ser de vocês com a sua natureza. Por que a gente busca conhecer? Não é porque a gente vai conhecer plenamente, a gente vai responder todas as nossas dúvidas ou angústias, mas é para que o ser de Deus, que carrega todas essas qualidades, essas virtudes de humildade, de paciência, de domínio próprio, outros frutos do Espírito Santo, possam ser colocados e desenvolvidos e aplicados na nossa vida. E a pergunta talvez é, como é que então possamos crescer espiritualmente? E talvez não tenha uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Mas o que tem talvez são questionamentos que a gente possa estar fazendo entre nós. A nova vida que recebemos de Cristo é o que nos faz crescer. A nova vida que recebemos de Cristo nos proporciona caminhar com Jesus. Só que o crescimento que nós temos em Cristo é diferente do crescimento que nós temos no dia a dia da nossa vida intelectualmente. Porque não é um crescimento qualquer, apenas cognitivo, mas é um conhecimento aplicado na palavra de Deus por meio das experiências que a gente tem. Como é que aquela palavra, como é que aquela situação gerou no meu coração e como é que isso reverbera na minha vida, nos meus relacionamentos. Por isso, 2 perguntas para a gente pensar e refletir. Como o Evangelho, esse Evangelho que a gente viu nos 3 primeiros capítulos, algo imerecido que vem para nós por causa de Jesus, como é que esse Evangelho tem frutificado na minha vida para que eu possa crescer em humildade, em mansidão, em paciência, em suporte, na preservação da paz. Estou mais consciente disso do que eu estive no ano passado, por exemplo. Estou mais maduro e mais pronto para aplicar os frutos do Espírito, os frutos do Evangelho, para falar a verdade com o espírito de amor. Eu sei que é uma avaliação pessoal que a gente tem que fazer, e às vezes não tem uma resposta. Mas eu estou consciente disso, que há um certo crescimento na minha vivência, no nosso relacionamento de forma horizontal, nosso relacionamento com o próximo. Se vocês tiverem coragem de perguntar para alguém que vocês conhecem, alguém que vocês confiam, a perguntar se isso de fato está acontecendo. Porque às vezes é uma avaliação pessoal, mas se vocês tiverem coragem, perguntem para pessoas que vocês conhecem que de fato vão dizer a verdade. Isso realmente está acontecendo na nossa forma de ser, agir, viver, em relação a uns com os outros, nesse contexto de unidade dentro do convívio da igreja? Ou na nossa realidade, na nossa cidade, na nossa família? A gente sabe que isso não é fácil. O que eu quero afirmar que é o convívio da comunidade. Dentro das nossas diversas diferenças e vivências, é que a palavra de Deus, quando lida e meditada, vai se reverberar em nossas relações, no nosso dia a dia. E o desejo de Deus é que a gente possa crescer para agir com espírito de amor, mas sempre falando a verdade. Nós sabemos que é difícil falar a verdade sem amor, e isso gera uma consequência na vida quando isso acontece, e ao mesmo tempo é perigoso a gente agir em amor sem falar a verdade. Vamos trazer num contexto de criança, que pode ser mais fácil de a gente perceber um pouco desses perigos.
Quando nós falamos para os nossos filhos pequenos, somente a verdade, mas sem nenhum carinho, sem nenhum amor envolvido nas palavras, porque precisa ser feito, tem que ser feito, por mais que sejam as coisas mais necessárias, alimento, banho, aula, colégio, enfim, qualquer coisa, se você só fala a verdade, mas você não coloca nenhum amor ali envolvido, pode funcionar, mas a criança vai crescer com medo. E aquilo vai se perder. Por outro lado, se você tiver medo de perder o amor dos seus filhos, então você vai fazer de tudo. Talvez porque você não consegue estar muito presente, tu vai encher de presentes. Ou qualquer outra circunstância, você tem dificuldade de falar o que tem que ser falado. Se lembra do Salmo 145, que é a nossa responsabilidade de falar para as próximas gerações a respeito da salvação eterna? A gente não tem medo, ontem o pastor Paulo falou isso, a gente não tem medo e fala, você tem que escovar os dentes todo dia, você tem que tomar banho todo dia. Não está na tua liberdade de fazer isso. Mas a gente está na tua liberdade de escolher se você vai ser, está na tua liberdade se você quiser ir no culto ou não. Percebem a sutileza de que às vezes falar a verdade dói, e às vezes falar a verdade gera um desafio. O salmista falou a verdade. É nosso compromisso com que os nossos filhos estejam. É nosso compromisso. Essa é uma verdade muito dura. Mas encorpado com o amor, ela fica uma carga um pouco mais leve, porque a gente não está sozinho. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão nos sustentando em todo esse processo, em toda essa caminhada. Falar a verdade em espírito de amor não é fácil. Mas qual que é a solução? A solução é aquilo que a gente confessou no nosso momento na confissão dos nossos pecados. É a cruz. A cruz de Jesus é onde está plenamente a verdade e o amor. Pararam para pensar sobre isso? A música que a gente cantou, a mensagem da cruz, ela gera, talvez é a maior loucura de Deus. É insano pensar, é um insulto para nós, dizer que Jesus morreu por causa dos seus pecados. Foi isso que Pedro falou lá em Atos capítulo 2, quando estava falando na sua primeira pregação. Vocês mataram Jesus. Isso é um insulto. Isso é falar a verdade. Nossos pecados estão ali presentes, escancarado na cruz. Nós não somos salvos pelos nossos esforços, porque os nossos pecados nos condenam. A cruz revela tudo isso. A música que a gente cantou, o que a cruz diria em relação a isso? Se a cruz falasse, o que Cristo fez por nós? Mas ao mesmo tempo que a cruz fala a verdade, ela também é manifestação do maior amor por nós. Porque Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a grande declaração de amor. Eu amo a mensagem da cruz. E nela, a minha vida inteira eu vou proclamar. Por quê? Porque ali eu tenho vida. Ali Deus me perdoa. Ali Deus me salva. Ali Deus me resgata. Por graça, por misericórdia. Portanto, queridos, versículo 16, ele fala que é Cristo. Cristo que nos ensina a falar a verdade em amor. É Ele que une perfeitamente todas as coisas. E é por causa dele que nós podemos crescer também aqui, em nossa convivência, nessa unidade da igreja. A gente não cria unidade, a gente se esforça para mantê-la e preservá-la uns para com os outros. O corpo cresce quando os membros crescem em confiança e dependência de Cristo. O corpo cresce quando os membros se alimentam da palavra de Deus. O corpo cresce quando nos esforçamos para manter e conservar e preservar a unidade da paz. O corpo cresce quando em espírito de amor agimos em humildade, mansidão, paciência, suporte na unidade, no vínculo da paz do Espírito Santo, mas sem deixar de falar da verdade do Evangelho. Amém. Nos colocamos em pé.
Que a graça de Deus em Cristo Jesus esteja com todos nós, a caminharmos, a vivermos dessa maneira, a deixarmos que o poder do Evangelho possa frutificar em nossas vidas. E a cada momento, a cada dia, a gente cai de joelhos e pede ajuda do Espírito Santo. Não é isso que vai nos salvar, mas isso vai fazer com que outros cheguem à salvação. Amém.